sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso OceanCast. Hoje vamos falar sobre o potencial transformador da fabricação digital. E para tratar deste assunto, vamos receber dois convidados muito especiais que eu vou já apresentar para vocês. Quero dizer que eu sou Amanda Mota, jornalista e professora aqui do Samsung Ocean Brasil, e nesta edição vamos falar com o nosso professor Almir Kimura Júnior. Obrigada, Kimura, mais uma vez por ter aceito essa participação aqui no nosso OceanCast. Estamos também com a presença do reitor da UEA, professor André Zogaib. Obrigada, professor André, é uma honra recebê-lo aqui. Quero apresentar os nossos convidados, começando pelo professor Almir Kimura Júnior. O professor Kimura possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica, é doutor em Administração na USP e professor do Departamento de Controle e Automação aqui na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. No Ocean, o professor Kimura é responsável pelo laboratório de prototipagem em Manaus. Obrigada mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado. Quero falar também agora o currículo resumido do nosso reitor, professor André Nunes Ogaib. Ele é reitor da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, especialista, mestre e doutor em administração. Também é advogado, administrador em comércio exterior, administrador público pela nossa Universidade do Estado do Amazonas e técnico em processamento de dados pela antiga Escola Técnica Federal do Amazonas. Professor André, já vou começar te perguntando se esse tema que você topou participar conosco tem a ver com essa tua origem. Você lá atrás, antes de chegar onde chegou, antes de começar essa caminhada reitoral, vamos dizer assim, já passou pelo processamento de dados. Conta um pouquinho pra gente e na sequência eu já queria que você falasse como é que você vê essa temática hoje dentro da Universidade do Estado do Amazonas. Bem-vindo. Então, obrigado, Amanda. Obrigado, professor Kimura. Obrigado a toda a equipe da EST e do Ocean em particular por esse bate-papo. Eu me sinto muito à vontade, eu fico extremamente satisfeito de estar aqui conversando sobre isso. E realmente, né, eu estudei na Escola Técnica Federal do Amazonas, né, fiz o ensino médio, fiz o curso técnico lá. E nunca deixei, apesar de não ter trabalhado efetivamente na área, né, eu nunca deixei essa parte de processamento de dados de lado, né? Eu digo que eu me tornei um usuário avançado, né? Eu caminhei por outras áreas acadêmicas, né? Eu fui para administração de empresa, administração pública, para o direito, né? Então, eu sempre tive essas outras áreas como as minhas profissões, né? Tanto na parte acadêmica como na minha parte de concurso, de empresa, enfim. Mas eu nunca abandonei, de fato, né? Nunca deixei de lado a parte do processamento de dados. E quando eu comecei a estudar, eu sempre fui um cara muito curioso, Amanda. E tudo que eu tenho dúvida, eu vou atrás, eu pesquiso, eu compro livro, eu vou ver vídeo no YouTube, eu compro curso, enfim. E eu vi durante um tempo que a impressão 3D estava muito em voga, né? Então, em 2016, para ser mais preciso, era assim um boom mundial que estava acontecendo com essa questão da produção, com a produção realmente de manufatura digital, sim, né? Não, eu digo das indústrias olharem para isso. E aí as indústrias começaram a olhar para a questão do uso doméstico de impressoras e começaram a desenvolver equipamentos que aliavam uma série de tecnologias, ou seja, embarcavam uma série de tecnologias, tanto em nível de hardware como em software, né? E ali eu comecei a ler muito sobre o assunto. Eu acho que é interessante essa fala do André, porque elas começaram a ficar mais baratas quando a patente acabou de ser uma patente fixa. Isso é importante registrar, então, né? Assim, havia esse registro antigamente, de patente, né? O registro de patente eram muito caros. Quem cara que foi até o Scott Crump no Stratas, então ele tinha lá, era ele que fez essa patente. Passaram-se 10 anos só ele tendo essa patente, podendo fazer as impressoras 3D. Quando acabou a patente, que aí começou a ficar uma coisa mais de cunho comercial. Então é interessante a gente falar que essa tecnologia, ela teve uma característica que ela conseguiu se espalhar para o mundo todo por causa dessa quebra de patente. E aí, quando teve a quebra da patente, empresas pequenas, né, que começaram a testar isso, porque teve muita empresa grande que estava olhando só para a produção industrial. Isso. Não é? Para a produção industrial. De impressora 3D, por exemplo, que hoje estava até fazendo uma pesquisa
tem impressora 3D que custa $200 mil, né? Que imprimem com diversos tipos de material, imprimem colorido interna e externamente, é um negócio assim surreal, assim, de altíssima tecnologia. É uma tecnologia de ponta. Não, é fronteira tecnológica. O pessoal hoje em dia está falando menos de impressão 3D, mas não é porque ela morreu, pelo contrário, ela está tão já consolidada que a gente não precisa mais estar falando tanto disso. Em 2026, a expectativa é que a gente está falando de um mercado de 41 bilhões de dólares. Então, 41 bilhões de dólares para 2026, só falando de impressão 3D, não só na parte comercial, do industrial, como também de usuários como a gente, que temos as nossas impressoras. E aí, o que aconteceu? Algumas empresas começaram a focar no usuário doméstico. Isso aí. Né? Ou seja, ou naquele usuário de pequena escala. No usuário que vai produzir peças, por exemplo, específicas, customizadas. Né? Então, o desenvolvimento desses equipamentos possibilitou, né, um barateamento de custo. E o que aconteceu? Naquela época, inclusive, começou-se a desenvolver hardwares com capacidade de processamentos menores, com o sistema de extrusão aquém dos sistemas de extrusão das impressoras industriais, com materiais que fossem de mais fácil acessibilidade. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eram máquinas que, apesar de uma adaptação para o uso de usuários menos avançados, eram máquinas mais simples. E aí o que aconteceu? Essas máquinas foram evoluindo. Sim. Acho que o Kimura pode até falar um pouco mais sobre isso, mas as máquinas foram evoluindo. À medida que elas foram evoluindo, não é, aconteceu até um determinado ponto uma subida nos preços. E até que se chegou a um patamar em que essa evolução foi inversamente proporcional ao preço. Então hoje a gente consegue ter impressoras de excelente qualidade para uso doméstico num valor mais acessível. E assim, existem alguns mitos que eu acho que a gente vai aproveitar aqui para falar nesse podcast. O primeiro mito da impressão 3D é não adianta só comprar a impressora. Eu vou comprar a impressora, eu vou começar a imprimir. Não é assim. Mas hoje qualquer pessoa pode comprar uma impressora 3D? Pode comprar, Nós qualquer pessoa. Nós estamos falando de que valores básicos? Tem de tudo. Tem de R$600, R$1.500, R$1.500, R$2.000, R$3.000. Uma impressora boa já uns R$3.000. Olha, uma excelente. A gente pode falar de marca aqui, tem algum problema? Não. É melhor evitar. Vamos lá, mas uma impressora da marca mais famosa que tem, né? Que termina com a letra Y e a gente não pode falar, começa com C. Certo. Ela, assim, uma impressora que tem, vamos lá, um hot end bacana, que imprime até 290 graus, que tem nivelamento automático, que tem aquecimento de mesa. E tudo que a gente está falando de novo é porque a gente já sabe que não é só comprar, a gente tem que dar uma pesquisada para saber o que tu quer, qual tipo de impressora que tu quer. Essa que ele está falando já é uma bem completa, então ela é bem mais fácil para o usuário inicial, que ele não precisa se preocupar com nivelar, não se precisa se preocupar com vários outros parâmetros, então já está tudo meio pronto. Deixa eu só abrir um parêntese para você que está nos acompanhando. Claro, tá nítido que eles são usuários, que eles já fizeram vários testes, várias impressões. Vamos lá. O que é? E a gente pulou da fabricação digital, porque eu ainda tinha essa pergunta, o que é propriamente dita a fabricação digital, até a gente chegar na impressão 3D. Vamos voltar um pouquinho. Desculpa. É que, assim, quando pega duas pessoas que gostam de um assunto com uma impressão 3D que é apaixonante... São dois entusiastas. A gente... Não, eu falei pra ele que esse podcast, se deixar, a gente fica aqui 4, 5 horas, né? Porque é muito assunto. Principalmente porque é muita coisa que acontece rapidamente, vai mudando. Mas vamos lá. Fabricação digital nada mais é do que você pegar e fazer um desenho 2D ou 3D no computador. Então você faz uma preparação antes e a gente transporta aquilo para o mundo real. E aí a gente pode falar de vários tipos. A fabricação digital, ela tanto na parte de, por exemplo, desenvolvimento de placa de circuito impresso, desenhos, não só na impressão 3D. Tudo que você pega desenvolve no computador de forma digital e transforma isso no mundo real é chamado de fabricação digital. Temos alguns exemplos aqui. Alguns exemplos. Que assim, e de novo, são várias etapas até você chegar nisso, né? Então, para quem não sabe, né, a gente tem uma audiência aqui diversificada. Então, vamos bem devagarzinho. Bem devagarinho, Então, o que é uma impressora 3D, né? Eu acho que o exemplo que todos os cursos usam é de uma cola quente, né? É como se fosse uma cola quente, mas em vez de ser controlada por uma mão, é controlada por motores, servomotores, que eles que vão mexendo.
Então o conceito da cola, você não vai botando, ela sai quente, ela vai esfriando, Sim. vem por camadas. Então o jeito mais simples de explicar o que é uma impressora 3D é como se fosse isso. Ok. A FDM, né? A FDM. Isso. Aí existem 9 tipos de impressora. As mais principais são duas. A FDM, que é essa que eu acabei de explicar, e a SLA, que é um termo mais chato. Stereographic. Estereolitografia em português. Que ele é um pouquinho diferente. Ele já está em forma líquida, que é a resina, então ele vai subindo e aí vai tendo uma luzinha, uma luz UV, que vai meio que deixando aquela resina dura. Então é de baixo para cima. Essa, professor André, é aquela que se usa para a área médica e odontológica, quando você trabalha próteses? Normalmente, sim. Sim? Existem vários tipos de resina. Então, resina para... Sim, Não, e vários tipos de impressão, vamos Também, lá. nossa. E assim, eu não trabalho com a área médica odontológica. Sim. Eu fiz um teste. Isso. Como reitor, você teve a oportunidade de ter contato com como algum professor, reitor, né? eu tive contato com professores da área de odontologia, Isso. né? Que estão também interessados em desenvolver isso, né, esse Exatamente, trabalho. né? E tem um em particular, que é o professor Valber Martins, que trabalha especificamente com isso. Ele é imaginologista, Tá. né? E ele tem uma clínica que trabalha em imagem e que oferece esse tipo de serviço à sociedade. E ele estava com uma dúvida muito grande, e ele veio conversar comigo. E aí a gente trocou uma ideia super legal sobre o assunto, e eu me coloquei à disposição no meu tempo livre, que é pouco, no meu pouco tempo livre, em ajudá-lo, né? O Valber é um grande amigo, e aí eu falei, Sim. Valber, deixa eu fazer uns testes. acho que eu conheço o Valber. É. Eu conheço o Valber. E aí eu falei, Valber, deixa eu fazer uns testes. Vamos registrar um abraço Não, ao nosso reitor de interiorização a minha esposa da conhece o UEA, Valber, que ela é o dentista. Sr. Valber Martins. A minha esposa, na Isso. verdade, conhece ele. E aí eu falei, Valber, deixa eu fazer uns testes. Aí enquanto isso ele estava trabalhando, ele estava com a equipe dele lá, com várias pessoas envolvidas no processo. E aí, o que eu testei? Eu falei, Valber, deixa eu pensar numa alternativa, porque a resina ela tem um altíssimo custo. Sim, ela é muito cara e... Para esse tipo específico, tem que ser uma resina de 8K, de alto padrão. Então, assim, é um material que é mais caro. E aí ele queria um material alternativo, Sim. que ele não precisasse de uma qualidade igual à da resina, mas que fosse uma boa qualidade. E aí eu falei, cara, deixa eu fazer uns testes com material, com velocidade de impressão, com temperatura de impressão, e eu vou te dar um panorama da situação. Mas assim, só pra voltar, né? Que a gente sempre volta. Como é que funciona a parte odontológica? Eu também não sou especialista, só sou curioso. Nós somos curiosos, né? Mas assim, a primeira coisa é que tem que fazer como se fosse um scanner da boca, que pode ser por fora ou por dentro intraoral. Okay. Isso vai me gerar um arquivo STL. Esse arquivo ainda não está pronto, tem que passar por um outro software que ele faz a limpeza. Então ele vai limpar. E essa é a primeira parte de toda a impressão 3D. A gente tem que ter um arquivo STL, que é como se fosse um arquivo dizendo que é o desenho 3D. Ok. Daí em diante que a gente vai para a parte de impressão. Exato. Então, essa parte que o André está falando já é da parte que depois já foi feita toda essa parte de pegou o arquivo, fez a melhoria no arquivo, e aí tá com o STL pronto, aí passa para o fatiamento. Porque assim, antes dessa parte da impressão, que o Kimura tá falando, tem a parte de construção da imagem. Construção da imagem, por isso que é fabricação tridimensional. digital. Por isso que não é fabricação digital. Então vamos lá, o que eu quero fazer? Um dia desse o meu pai falou, olha, eu tenho uma impressora de uma marca, eu tenho uma cafeteira de uma marca, Certo. que ela tem uma cápsula específica para essa marca. Só que essa marca é muito cara de cápsula. Eu preciso de um adaptador que eu coloque nessa minha máquina e ela funcione. De um adaptador que funcione para uma outra marca. Que outra marca de cápsula. De cápsula, são duas marcas que são as mais famosas que tem. Tá. Uma é grande, a outra é pequena. Então, o que ele queria? Ele queria que a pequena funcionasse na grande. Entendi. Então, eu desenvolvi eu fiz um desenho no programa. Então, eu parti do zero. A gente parte da necessidade. É isso aí. Parte do zero. Sempre se parte do Sempre zero? se parte... Não? Não necessariamente. Se parte da necessidade. Esse é o ponto. Importante isso, E a né? impressão 3D tem uma unidade muito grande. Então, por exemplo, se eu for na internet, se eu for no site, eu vou falar. Por exemplo, tem o Thingiverse. Tu usa o Thingiverse também, né? Todo mundo usa. Todo mundo usa. Pode ver porque é gratuito. E tu bota lá o nome, eu quero fazer um suporte XXX. Ele vai lá e normalmente alguém já fez esse desenho inicial. Então, ele é um site de quê? Ele é um site que pra oferece... você impressões 3D gratuitas. O modelo 3D, esse arquivo pronto. Esse STL pronto. O STL, ok. Que aí você coloca no seu software de fatiamento e imprime. Só que nesse caso, ele mesmo fez o desenho. Então é mais interessante ainda. Ele viu uma necessidade e ele mesmo modelou o desenho dele para imprimir. Entendi. Só uma curiosidade, estamos na universidade, né? Quem é o profissional hoje que está fazendo isso? Quem é que faz esses desenhos? Porque vocês estão citando aqui um site. Eu que não entendo nada,
Já sei que existe esse site se por acaso eu precisar. Mas e se eu quiser me profissionalizar, eu quiser fazer isso, vender isso como profissional, como empresa? Sabe o que é legal, Amanda, O quê? disso aí tudinho na tua pergunta? Me permita responder. Todo mundo. Todo mundo. Quem é o profissional? É mesmo? Eu sou administrador e advogado Tá. em nível superior. A despeito da minha formação em processamento de dados, que ajuda, bastante ajuda, né? Mas assim, ela não é essencial. Até porque, assim, eu me interessei por causa disso, mas isso não foi fundamental para o processo. Não foi determinante. Não foi Não. determinante. Né? Assim, tem que ter o que o André comentou no começo. Tem que ser uma pessoa muito curiosa. E que queira atrás de conhecimento. Porque tem muito conhecimento hoje que a gente consegue. Logicamente, quem tem uma base, como ele falou, então, por exemplo, a gente tem desenho técnico na engenharia que hoje em dia já estão usando programas que a gente usa muito, como o Solid, o Inventor, que ajudam. Ok. Mas eu concordo contigo. Acho que qualquer qualquer área. pessoa que tem interesse, Olha, que sabe. E não é fácil. Não é fácil. Não é Agora, fácil. assim, eu visitei universidades nos Estados Unidos, na China recentemente, Sim. na Austrália, Nova Zelândia, enfim. O que acontece, Amanda? Hoje, as formações diversas, sejam na área de humanas, de exatas, da parte biológica, né? O que eles estão fazendo no mundo todo nos países desenvolvidos? Eles estão investindo na formação tecnológica de todos os cursos. Ok. Então, assim... Nas mais diversas áreas. nas mais diversas áreas. Linguagem Ok. de programação é o próximo inglês. Ok, sim. Então, por exemplo, tem muitos cursos em muitas universidades chinesas, por exemplo, como nas americanas, como nas europeias, que nos cursos de economia, administração, direito, contabilidade, medicina, eles têm uma disciplina chamada linguagem de programação. Lógica LP. Tá? Aí o que acontece ali? Ele já está tendo um contato com essa parte de desenvolvimento de software. Não tem nada a ver com impressora 3D. Ok, entendi. Mas sim. o que A acontece? lógica Mas a ótica, a forma de olhar para esse mundo tecnológico, multiversal, Multidisciplinar. né? Multidisciplinar. Eu falo multiversal mesmo em termos de Sim, conhecimento, sim, né? sim. De universos de conhecimento distintos e interrelacionados, né? Já está permeando os meandros das universidades mais desenvolvidas do mundo. Então, assim, hoje o profissional ele tem que pensar em se formar não só naquela sua área do conhecimento, mas pensar em buscar alternativas de viabilizar essa área com incremento de tecnologia, principalmente do uso de hardware e software. Tá. Por exemplo, eu vou falar um pouco da administração. Só um pequeno exemplo. Antigamente, você montava a qualificação, por exemplo, dos fornecedores por planilhas de Excel, né? O que gerava erros muito contundentes, porque você tinha que montar, por exemplo, para verificar tendências de mercado, para poder avisar para o fornecedor os seus suprimentos, como é que eles teriam que vir. Você montava análise de regressão para entender o consumo. Fazia séries temporais e tal. A análise de regressão, ela vai te dar, talvez, uma acuracidade, no máximo, de 70%. O que hoje, para o mercado, não é... E se você apertar bem, tirar os outliers, tirar toda a parte de erro do sistema, tu vai ter uma acurácia de 85%, 86%. O cara né? tem que saber usar outros programas como Stata ou como para fazer melhores essas análises, não só o Excel. Não só Excel. E assim, por muito que tu montes um modelo econométrico muito bom, você não chega no nível de acuracidade, por exemplo, de um sistema informatizado que vai com inteligência artificial Fazer a menor análise. fazer uma análise mais apurada. Justamente. Então, assim, hoje o mercado de formação de profissionais, né, a formação acadêmica, ela tem que se adaptar a esse processo, né? Porque tem muita gente que já está até deixando de fazer faculdade porque não está conseguindo emprego só com diploma de nível superior. É verdade. Mas ele precisa entender de programação. Entendi. Então a gente precisa adaptar as universidades, as pessoas precisam buscar essa formação também, porque hoje está todo mundo caminhando para essa questão da linguagem de programação, da inteligência Engenharia de artificial, prompt agora, né? Tá em da alta, engenharia de de prompt prompt, hoje. Aqui no Ocean, para quem não sabe, mas eu acredito que a nossa audiência sabe, nós temos oferecidos todos os meses dezenas de cursos focados nas trilhas de inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, wearables. Então, o próprio professor Kimura, aqui no Laboratório de Fabricação Digital, tem recebido cada vez mais pessoas de idades diversas. A gente vê alunos, né, que recém entraram na universidade, alunos que ainda vão entrar, né, Kimura? Temos recebido, às vezes, pessoas
né, que estão ali querendo entender, e pessoas que estão na indústria. Tivemos recentemente a visita de uma empresa, professor André, que é de um grande grupo de uma das indústrias aqui do Polo Industrial de Manaus, e eles são dessa área de logística, não é isso, Kimura? Você pode até comentar um pouco, e eles têm muito interesse de entender melhor isso, porque eles têm gargalos, exatamente como você falou agora, né? De coisas que são necessidade recorrente deles, mas está faltando uma inteligência artificial que possa desengargalar, vamos dizer assim, a operação. É isso, eu acho que o profissional do futuro ele tem que ser multidisciplinar, não tem jeito, multiversal, né, como você falou, multiversal, gostei. Porque a ideia ele tem que saber um pouquinho de tudo. Então, nem que seja o básico, ele tem que saber um pouquinho de tudo. Eu uso esse termo multiversal porque assim, a gente está numa universidade e cada conhecimento, quando você vai aprofundando, é um universo de informações. São universos diferentes. E assim, você fazer essa interação... E a administração, ela tem uma característica de dar uma visão global de tudo que está acontecendo. Por isso que é muito interessante. Exato. E aí, assim, até respondendo aquela questão que eu estava contando a história lá, do adaptador. É verdade. E aí o que acontece? Do café, para a máquina de café. Eu fui pro Fusion 360, né? Que é um software, de desenho, de modelagem. De modelagem. Okay. E assim, aí para mexer no Fusion, você tem que ter um curso de Fusion, tem que saber mexer no Fusion. Ok, tá. Porque Mas, assim, isso é novo? Isso é novo? É um software novo? Não, ele não é um software novo, mas ele é um software profissional de desenho. Então, dica para todo mundo que está assistindo, comece pelo Tinkerdesk, Tinkercad, aí depois migra para o São gratuitos? O Tinkercad é gratuito. Tá. Então, a dica é para vocês aí que querem começar nesse mundo, comecem no Tinkercad, depois vocês vão migrando pro Fusion, pro SolidWorks ou pro Inventor, que são os 3 principais. Mas tu tem prática de Fusion? de um pouquinho. Fusion? Eu fui legal, cara. Vamos lá. Foram necessidades que foram fazendo com que eu fosse estudar. Uhum. Eu precisava aprender uma situação, eu fui para uma outra situação, e aí assim a gente foi aumentando o conhecimento, né? Então, eu fui fazendo o curso. Eu tenho um curso, por exemplo, em universidade no exterior para essa área de impressão 3D. Mas o que eu queria ressaltar é a necessidade... Eu vou te ligar quando tiver uma máquina aqui ruim, eu vou falar, pô, André, me ajuda aqui, travou uma máquina Será aqui. que o reitor pode vir aqui? Cara, só me dá uma dica, só o que eu tenho que fazer, pô. Não, mas é porque é isso, como a gente estava falando, né? A gente vai atrás. A necessidade é a mãe das invenções. Isso, é verdade. Então, tudo que a gente... E essa questão da produção digital, ela te possibilita resolver as coisas. E assim, como eu estava falando, o teu negócio não é impressão 3D. Não é. Né? Mas o que ela te possibilita. Isso. Ela é um meio, ela não é o fim. Importante dizer isso. Tá. E assim, aplicações a gente pode ter, não só na área de saúde, mas em todas as áreas. Comércio, indústria. Nossa, indústria aqui no Polo Industrial de Manaus, as pessoas lá não têm ideia. Por exemplo, fazer um gig, fazer um suporte para produção, fazer alguma coisa que é simples, que eles pagam uma fortuna aqui, do método tradicional, que é tirando um tarugo, né? Tecnologia aditiva, você consegue desenvolver de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido. Você consegue prototipar gigs muito melhor. Então, assim, não só para a área de saúde, mas para a área comercial, para a área residencial, para tudo você consegue usar. Não, e quando a gente fala, desculpa, Amanda, mas quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. É tudo mesmo. Voltando à questão do café, medir o diâmetro da cápsula, né? O diâmetro de entrada, medir o diâmetro da máquina, que são coisas diferentes. A máquina é feita para um tipo de cápsula específica. Sim. Depois eu medi o tamanho, medi a saída. E aí eu botei lá eu fiz 3 círculos, mandei extrudar, né? Mandei subir. E aí eu fiz o primeiro protótipo, joguei STL, mandei para o arquivo de fatiamento, imprimi e testei. Por incrível que pareça, como era uma situação muito simples... Funcionou de primeira. Na primeira já funcionou. Aí foi só o teste de material. Como era em PLA, eu fiquei preocupado porque o café sai quente. Tem que ser ABS no mínimo. E aí eu tive a preocupação em imprimir... Olha como as coisas são, em ABS. Só que o meu pai tem problema no rim. Aí por causa do petróleo... Aí eu fiquei preocupado em função do ABS de ser tóxico. Ser tóxico, né? E tem um nível de toxicidade da impressão e tudo. E aí eu fui buscar justamente materiais de impressão alternativo. Foi quando eu descobri o PLA. Eu descobri o PLA HT. Que tinha que é novidade mesmo. Que é novidade no mercado. Agora estão falando sobre isso. Que é um PLA que é Hot Temperature. O que tu imprime o PLA normal com a temperatura do PLA e depois que ele está impresso, você faz um tratamento térmico, né, para que o polímero comece a se organizar, entrando na parte mais de química do processo, o polímero fica mais organizado
e mais resistente. Ele fica mais resistente que o próprio ABS e ele aguenta mais temperatura que o ABS. O Eu falei, ABS, cara... ele é derivado do petróleo, então teoricamente, ele é bem resistente. Inclusive, deixando a dica, a gente depois pode fazer um podcast só Só sobre material. tipo de material, Sobre porque materiais. tem muito. Sim. Por Perfeito. exemplo, acho que é importante também dizer que o PLA ele é biodegradável. Então, ele é interessante também por causa disso. A parte de biodegradável, ele é bom para... E cada material ele tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o PLA para essa aplicação lá Não que a gente daria precisava do certo. café, ele nunca daria certo. Pela temperatura Ele e porque com o deforma, tempo com o calor, ele vai ele ia deformando. degradando também com o uso da água lá no processo, ele ia absorvendo água e degradando. E aí o PLA HT, pelo menos até agora, está funcionando. Outra situação, a minha sogra precisava de um hooker, como é que chama? É tipo uma cantoneira. Sim. Né, para prateleira. E aí, esse a gente já foi no Thingiverse, viu uma cantoneira, perguntei se ela gostava daquele tipo de modelo. Aí o que eu fiz? Eu só fiz ampliar o tamanho para deixar da forma que ela queria. Por isso que a gente está dizendo isso. Dá pra fazer tudo. Dá pra fazer tudo. Por exemplo, supondo que tá aqui. Aí uma peça dessa daqui, esse parafuso, vocês perderam. Não tenho mais. A gente pode pegar e imprimir só ele e resolve a situação, do que esperar comprar, ir atrás do fornecedor, tararara. A minha esposa tem uma loja de aluguel de vestido. E ela tem uma máquina que passa roupa. Certo. Aí o que aconteceu? Quebrou uma peça dessa máquina que é de plástico. A impressora, a passadora ficou inutilizada até que chegou uma peça substituta da empresa que fornece da fabricante do material. Beleza, né? Resolvido o problema. Sim. Em tese, sim. Se não fosse o tempo em que a peça demorou para chegar, liberar, e assim, foram mais de 40 dias para a peça estar disponível. Foram mais de 40 dias que a passadora ficou parada. Ela teve que comprar uma outra passadora. Então, assim, foi um custo altíssimo que ela não estava esperando fazer. Sim. Tá? E ali eu não consegui fazer a peça. Especificamente? Por quê? Porque eu não consegui. Aí foi uma questão de tempo. Tá. De eu ter que parar, de testar. Porque tem que medir, tem que desenhar, imprimir. Mas assim, se tivesse uma pessoa com tempo para fazer o desenvolvimento dessa peça, e ali cobraram só nessa peça R$300 dela. Assim, se a gente fosse fazer isso, ia sair R$15. Nossa, quer dizer, ainda tem essa questão de valores, né? Tem. Vocês estão falando de alguns materiais, estão falando que todo mundo, de uma certa forma, pode se beneficiar, né? Profissionalmente ou industrialmente. Vamos falar de valores, dessa relação aí, de materiais, valores, de tempo para impressão. O que vocês podem trazer para a gente nesse sentido? Aí quando a gente começou a falar que é um mito, né, que é só pegar e imprimir, a gente tem que tomar vários cuidados. Por exemplo, eu posso fazer essa peça totalmente oca, que ela vai ser não resistente e ela vai gastar quase nada de material. Ou eu posso fazer essa peça toda preenchida, que ela vai demorar 15 horas para ser feita e ela vai gastar muito material e vai ser muito mais caro. Essa diferenciação, ela está numa programação? Isso, na parte do fatiamento. Quando a gente está fazendo o fatiamento, que a gente determina todos esses parâmetros. Tá. Então a gente tem parâmetros de quantidade de camadas. Não é naquela hora que eu vou lá escolher o desenho, não. Não é. Tá. Eu posso aumentar e diminuir, eu posso pegar essa mesma daqui e fazer ela 3 vezes maior, 4 vezes maior, 5 vezes maior ou menor. Ela vai depender do tamanho da tua impressora. Ok. Então, assim, quando a gente fala de valores, de novo, a gente sempre tem que buscar o melhor custo-benefício. Para que eu quero aquela peça? Eu quero aquela peça que ela para durar muito, ela ser muito resistente, eu vou dar para uma criança que vai jogar na parede, ou eu vou deixar ela na minha estante só exposta bonitinha. Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Agora, se for pensar, 1 quilo de PLA hoje está quanto? Depende. Depende do tipo de PLA. O mais simples que tem dá uns R$100. E a gente imprime muita coisa com 1 quilo de PLA. Muita coisa mesmo. Então, assim... Faltou a gente trazer aqui os filamentos para mostrar. Quando tiver o podcast de material, a gente traz. De materiais, então, olha, a gente está aqui deixando uma dívida com vocês, hein? Vamos fazer o podcast de materiais da impressão 3D. Mas, assim, então, essa questão de valores, de novo, é bem relativo. Depende muito do que tu vai fazer, qual tipo de material. Tem materiais que são super caros também. A gente está falando de R$100, que é o mais barato de todos. Vamos lá, a gente pode fazer uma aula só de enfio, só de preenchimento. Só de preenchimento. Nós temos vários tipos de preenchimento. Porque o próprio preenchimento, ele vai de 0 a 100%. Isso aí. 100% é todo sólido. Certo. E 0% é oco. E tem vários tipos, colmeia, giroide, triangular, cúbica. E aí tem tipos de preenchimento que são mais resistentes do que outros tipos de preenchimento. Então, assim, tem um grupo de preenchimentos que é, por exemplo, para você fazer
modelos de... Como ele colocou aqui, né? Uma estátua que vai ficar pendurada na parede, porque não precisa de tanta resistência. Precisa. E tem outro grupo que a gente separa de enfio que vão dar mais resistência. Pra né? uma característica industrial ou pra alguma coisa assim, você tem que fazer diferente. E aí, então, assim, tem o tipo de enfio e com o percentual de enfio. Então, você tem que juntar as duas coisas e isso vai variar a questão da resistência daquele material e isso vai impactar no custo, Na velocidade, na no velocidade tempo. de impressão, E no no tempo. Isso. Então, assim, a questão de velocidade de impressão, de tempo de impressão, ela é muito relativa. Muito. Muito Por quê? relativo mesmo. Eu posso aumentar o tamanho da espessura de camada. Espessura de camada é, por exemplo, quanto que é até difícil de explicar sem mostrar, mas eu posso dizer uma camada só, eu vou aumentando a quantidade por dentro de camadas. Então ela vai dando mais resistência quanto mais camadas, mas a compensação é mais material que eu estou É gastando. mais material que eu estou gastando. Ah, sim. E aí vai imprimir mais rápido, porque ela não vai ter que segurar o filamento, porque ainda tem a questão da retração etc. e tal. Então, assim, né, dentro daquela perspectiva ali, existe toda uma técnica que a gente tem que aprender, como a gente estava falando desde o início. Não é pegar Não e é só imprimir. comprar uma impressora 3D. Não é escrever um texto e dar Ctrl P, não é esse Não é. tipo de impressão. Não é. Né? Então, mas hoje está muito mais fácil Ixi, meu do que Deus do era céu. antigamente. Está muito mais Nossa. fácil. E tem Mas umas mesmo impressoras assim- que eu tô aqui paquerando, eu e o professor André, que não pode falar o nome, mas que praticamente resolve quase tudo. Já vem tudo meio pronto. Por isso, Mas Software e hardware? até, Só que você precisa ter esse tem conhecimento que ter uma básico. ideia. Mas, por exemplo, Pelo menos o básico. instalou, Mas Porque assim, tem muitas coisas que você vai testar, né? E impressão 3D tem partes que não adianta a gente também... não é uma ciência exata. Você tem que fazer testes, e aquela check and balances, né? Vai fazer a questão de... a gente tem peças que a gente imprime só para teste, na verdade. A gente comprou uma impressora nova, antes de começar a usar, a gente imprime algumas peças para ver, por exemplo, inclinação, a gente vê alguns parâmetros de acordo com aquela impressora imprimindo uma peça de teste. Então, dali em diante que a gente consegue começar tem um tipo de... acertar os números. É isso que ele está dizendo. Por exemplo, eu fatiei uma peça para uma impressora que tem a área de impressão, tanto o volume de impressão, né? Que é o tamanho, tanto no XYZ, que eu posso imprimir. Ah, ok. Ela vai ter um volume de impressão igual a uma outra impressora de uma outra marca. Vamos trabalhar assim. Ok. E existe isso, Sim. tá? De marcas diferentes com o mesmo volume de impressão. Só que o fatiamento que serve para essa, Não serve pra ele não vai servir para outra, por incrível que pareça. O mesmo G-Code, ele vai começar a imprimir no mesmo ponto, tudo G-Code certinho. Depois que a gente tem o arquivo fatiado, ele gera um código chamado G-Code, que é um código de coordenadas. É um que algoritmo, um algoritmo que manda tá. o firmware do computador, do processador, da impressora, ele dá a ordem. Isso. Sobe o eixo Y aqui, Ele que vai controlar sobe o os eixo Z motores para e a cá, extração move o Z para lá, de- move o Y para lá. ok. Ele que dá todo o processo, controla a extração, Isso. a retração, Então, o aquecimento. o dessa Isso. máquina, dessa impressora aqui, não vai servir para essa daqui. Não vai. necessariamente. Não necessariamente. necessariamente. Não Pode necessariamente. ser- Pode ser que sirva. É. Mas aí por isso que a tá. gente faz os testes, justamente, por exemplo, tem outra coisa que também influencia. Na mesma impressora, olha que curioso. Na mesma impressora, você fatia uma peça com um PLA de uma marca. Trocou de marca, pode Trocou ser. de cor da mesma marca. Ele pode dar uma diferença Ou de na retração, temperatura alguma coisa assim. da impressão, por exemplo, e você tem que imprimir um pouquinho mais frio ou um pouquinho mais quente. Entendeu? Se Entendi. trocar de marca com a mesma cor, por exemplo, aí é certeza que você tem que fazer o teste para saber a diferença, se vai ser 1, 2, 3, 5, 10 graus. Entendi. Né? Então, a retração tem material que você tem que Retração, puxar o Que ele tá falando assim, quando a gente tá numa cola quente, a gente bota uma cola aqui e a gente quer passar direto para esse lado, não fica tipo um fiozinho pequeno? Sim. Então, isso que é a retração da impressão 3D, que é a mesma lógica. Então, como a gente resolve isso? A gente Esse é o puxa- string, na verdade. É o string, fio que fica. Isso. A retração, Tá, que a ela gente puxa de volta. Por isso que não é retração. sim. Antes de passar para esse lado, ela puxa Ela um pouquinho o puxa. filamento para não aparecer esse string. Então, isso que Entendi. é a retração. Aí o que acontece? O trabalho é de extrusão, é de jogar o filamento ok. o tempo todo. Sim. Isso. Só que quando ele movimenta o bico da impressora, Uhum. quando ele movimenta o cabeçote de impressão, ele tem que puxar um pouco o filamento para justamente não ficar essa camada. E isso na cola quente às vezes não faz a menor diferença, mas na impressão 3D Isso. ele deixa esses fiozinhos, esses strings, né, esses fantasmas da impressão, e isso pode danificar a precisão da peça. Até o jeito que tu vai imprimir. Por exemplo, eu tô com essa peça daqui, supondo que eu quero imprimir isso. Se eu vou imprimir assim, se eu vou imprimir assim, se eu vou imprimir assim, se eu vou imprimir assim. Então, a gente tem esse cuidado, começa a entender mais, de qual é o melhor jeito que eu tenho que imprimir, qual é a orientação que eu tenho que imprimir a peça. Porque isso envolve diretamente a questão do custo que tu perguntaste. Justamente. Entendi. Como assim?
O que o ângulo interfere no custo? Se tu vai precisar de mais suporte. Ó, aqui, ó. E suporte, por exemplo, se eu quero imprimir assim, de um jeito bem simples, então ele não consegue imprimir no ar, tá vendo? Sim. Então eu tenho que criar uma peça que a gente chama de suporte. Que depois a gente tira. Então, por exemplo, esse exemplo aqui desse exemplo bem básico, né? O melhor jeito de imprimir seria o tradicional aqui. É um exemplo. Então, tá vendo que assim é muitos detalhes que Sim. é com experiência que você consegue ter. Uhum. E com conhecimento, né? E com Tu tem que conhecimento, estudar. é. Tem que estudar. Tudo na vida tem que estudar. É. Senão não adianta, não adianta. E nessa caminhada de vocês, inclusive dentro da vida da própria Universidade do Estado do Amazonas, eu me lembro da chegada das impressoras 3D na nossa escola de saúde. Foi um evento, né? Então, eu não lembro exatamente o ano. Talvez ali um pouco depois de 2016, né? Não sei. Acho que foi 2015, Amanda. Talvez, alguma coisa Acho que nesse um sentido. exemplo né? clássico que o Reitor pode falar foi na época também da pandemia, né? Pois é, de lá para cá, quais são os marcos que a gente pode trazer e evidenciar, até como uma forma de mostrar aqui para quem está nos acompanhando o que a gente que está em Manaus, no Amazonas, aqui perto do Polo Industrial de Manaus, o que a gente tem experimentado, vivido, praticado. A impressora 3D evoluiu muito, né? Então, assim, 2015, por exemplo, 2016, quando eu comecei a me interessar a ler, a estudar essa área do conhecimento aí, mudou muita coisa, Amanda. E, assim, em 2023, né, no ano que a gente está vivendo, foi disponibilizada no mercado uma gama de impressoras e de equipamentos que possibilitaram uma ruptura tecnológica. Então, assim... Até entrando um pouco nesse... Isso é pós-pandemia. Pós-pandemia. Okay. Pós-pandemia. Por exemplo, de 2015, quando a UER recebeu essas impressoras, quando a nossa universidade recebeu lá na escola de saúde para cá, foi um boom de desenvolvimento disso tudo, que possibilitou que nesse ano, por exemplo, nós tivéssemos de fato essa ruptura, que é onde eu quero chegar. Então, assim, das mais diversas aplicações, hoje, a gente... tinha uma estigma na impressão 3D, uma máxima, na verdade, em que velocidades rápidas de impressão, elas eram inversamente proporcionais à qualidade. Isso. Ou seja, se você imprime rápido, Vai dar problema. Isso é um mito. As pressas vão deformar e tal. Isso sempre foi verdade Sempre foi uma até verdade, 2023. Isso. Essa é a ruptura tecnológica. Hoje nós temos impressoras que imprimem super rápido e com qualidade incrível. E por incrível que pareça, com preços até que acessíveis. Muito acessíveis. Por exemplo, uma impressora de resina. Eu vou entrar primeiro eu vou começar a falar da resina, que para mim é mais simples. A impressora de resina, a resina é um material líquido, né? Hoje tem impressoras que foram desenvolvidas que têm, por exemplo, inteligência artificial, uma série de situações focadas em cada variável da impressão. Qual é o posicionamento melhor? Qual é a melhor velocidade? Qual é tudo usando inteligência artificial para melhorar esses parâmetros? Intensidade de luz, uma série de situações que são definidas por inteligência artificial e que te possibilitam imprimir em 8K de qualidade. A resina tem essa vantagem. Você consegue ver os detalhes da peça. É usado muito para, por exemplo, o cara quer vender um prédio, alguma coisa assim, ele faz em resina, ele consegue ver os detalhes. Isso é usado também na parte médica. Na parte médica, odontológica, muito forte, muito Você forte. quer fazer uma cirurgia antes numa pessoa, você imprime o coração daquela pessoa mesmo, que ele achou em tomografia, chama todos os médicos e fala, olha, como é que a gente vai operar? Olhando para o coração da pessoa. Então, fantástico. Você consegue programar um pré-operatório muito melhor. E tu chama o paciente e fala, tá aqui teu coração, isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai fazer, isso que a gente vai fazer. Então, assim, por isso que a gente falou desde o começo que tem todas as áreas. E aí, assim, essa impressão de resina que sempre foi uma impressão relativamente lenta, hoje, ela se tornou uma impressão mais rápida e com muita qualidade. Esse é um tipo que a gente falou logo no início. O outro tipo é a impressão FDM, que são vários tipos de material que vem em filamento, em rolos de fio. Em camada, né? Sim. Que é aquela encamada, que ele falou da questão da cola quente, mas eu lembro muito da minha avó fazendo bolo. Que ela fazia o confeito do bolo. Verdade. E fazia ali camada por camada, com os desenhos, enfim. O que acontece com a FDM hoje? Por exemplo, essa impressora que eu tinha, que eu modifiquei ela todinha, né? Mudei cabeçote, mudei bico, mudei extrusora, mudei... A comunidade é muito forte também. Assim, a gente troca muito conhecimento, né? E a gente foi fazendo várias alterações. Ela imprimia muito rápido. Ela chegou no mercado... Olha o muito rápido dela em 2020. Não, 20 não, 21.
Ela chegou em 2021 com uma grande impressora do mercado, muito acessível, um preço muito bom, etc e tal. Ela imprimia 50 milímetros por segundo. 50 milímetros por segundo. Certo. Então, assim, isso para a época... A época que eu tô falando há 2 anos atrás... É muito rápido. Era, assim, um negócio muito Dois rápido. eixos, né? Dois Quase eixos. Ela de surreal. dois eixos né? e a mesa... A mesa que mexe. Na época era quase surreal. Assim, não era surreal, mas era um negócio assim, bem interessante Aham. por conta de toda a tecnologia que estava embarcada ali. Tá. Que é uma tecnologia boa de nivelamento de mesa, de aquecimento de mesa, enfim, nivelamento automático, sensor de fim de filamento, que é um negócio muito bacana. Traduzindo, a mesa tem que estar bem nivelada pra gente fazer a impressão. Senão a primeira camada, que é uma das mais importantes, não fixa. E se não fixar, vai dar erro em tudo. Eu posso até mostrar Pode. impressão aqui, ó. Isso, daqui dá pra ver Eu bem tava legal. analisando, ó. A camada tem que estar, se puder focar aqui, ó. Ela é bem lisa, olha. Parece um espelho. Então, Isso. essa impressora aqui, a gente começa a ver que a primeira camada dela aqui, que é essa camada que vai dar todo o suporte pro resto da impressão, é de onde sai o resto da impressão. Isso. Se ela estiver desnivelada, eu vou ter erro de impressão do início ao fim. Nem funcionando, na verdade. Então, a primeira camada ela é a camada mais importante da impressão. Ela tem que estar aqui. E Então, antigamente, a gente tinha que fazer esse nivelamento manual. A gente pegava ponto a ponto, botava um nível, botava uma folha. Tu usou? Não usou a folha? Antigamente, que ano? 3 anos atrás. Foi. 2 anos atrás? Até 2023, você fazia o nivelamento manual da mesa. Tu pega uma folha e botava, metia e tal. Ela tem, por exemplo, essa minha, ela tem um nivelamento manual e automático. Então, tu tinha que fazer primeiro o manual para deixar a mesa toda nivelada, calibrada, para depois Sim. entrar no automático. Hoje, aí olha só, eu ainda vou chegar no hoje porque assim, a gente tem uma caminhada muito grande. Antes disso, as impressoras imprimiam a 25, 30, no máximo a 40 milímetros por segundo. Amanda, ano passado surgiu o primeiro equipamento. Foi um tablet que vinha com um novo sistema operacional, que na verdade não era o novo, né? Um sistema antigo, mas com uma nova aplicação, tá? Que tirava o processamento da impressora e jogava para dentro do tablet. Na verdade, isso. Ela processava a informação Isso. e a impressora só ficava responsável por imprimir. Então, Aquele trabalho artesanal de nivelamento. Não, continua. Só que o que melhorou? O processamento agora ficou dividido. O processamento ficou com muito mais qualidade. Que era Então, 32, agora já está 64 bits. É um pouquinho mais técnico. Era de 32 bits no máximo as impressoras e o Sonic... Esse equipamento possibilitou que ela viesse com 64. Isso. Ele veio com acelerômetro, que possibilita, por exemplo, você medir o nível de vibração do cabeçote e da mesa e imputar essas informações no próprio equipamento para fazer esse equilíbrio. Isso melhora muito a questão do depósito de cada fio, de cada camada, de cada linha. Aí, além disso, ela vem com a questão do Advanced Flow, que tu consegue medir lá a questão do fluxo avançado, porque na hora que a impressora... Então não foi uma melhoria nem de hardware, foi uma melhoria de software mais. A gente melhorou o hardware, mas melhorou muito mais a parte de processamento. Era o mesmo software. Era o mesmo Desculpa, perdão. Era o mesmo hardware, o mesmo equipamento. A única diferença é que o processamento de todos os dados foi feito por fora, externo. Então melhorava muito. E aí, melhorando isso, eu melhorei todo o processamento da impressão. E a qualidade do produto. Eu já chegar nessa informação. E a qualidade do produto, obviamente. Não, mantinha Mas muito. Aí, olha só, quando eu tenho essa questão da própria vibração, eu consigo acelerar a velocidade. Porque eu já vou compensando isso na velocidade. Tá. Quando eu tô imprimindo, depositando a camada... O ganho é fantástico. E o cabeçote, ele anda na mesa, quando ele ia fazer uma curva, ele dá uma freada para ele entrar na curva. Hoje em dia não, depois... E nesse processo, ele deposita a mesma quantidade de camada. Então, os cantos ficavam muito tortos. E aí, eu não conseguia fazer isso numa velocidade muito rápida, porque senão ia entortar na curva. Agora não. O que acontece? Ele imprime rápido, tá? Ele quase não diminui a velocidade e quando chega no canto, ele diminui o fluxo automaticamente. Ele ficou mais inteligente. E ficou muito mais inteligente. Aí, para completar a história, o que eu nivelava em 9, 12, no máximo em 25 pontos da mesa, no nivelamento automático, ele passou a nivelar até 64. Uau. Ele vai ponto a ponto, ele vai conseguir nivelando melhor. Então, por exemplo, se tem um canto na mesa... Quando a gente nivela, na verdade, tem várias coisas. A gente não é só nivelar a mesa, a gente nivela a mesa e também a gente manda pro software, pro G-Code, dizendo, olha, tem um pouquinho pro lado, tá um pouquinho pro outro, então na hora de imprimir ele já faz essa compensação na hora de impressão, para ficar bem retinho. Então, todas essas melhoras, por exemplo, eu cheguei a imprimir com esse equipamento, uma impressora que, com esse novo
com essa ruptura tecnológica que a gente teve em 2023, é uma impressora que ia ser, com o tempo, descartada, mas a gente tem uma nova vida para ela. Eu conseguia imprimir até 200 milímetros por segundo. 200, Amanda. Eu saí de 50, que já era bom, para 200. Então, tinha impressão que eu deixava imprimindo na impressora que tem na reitoria, a mesma impressão. Sim. O mesmo 4 vezes mais rápido. objeto. Então, assim, eu deixava imprimido, eu voltava para a reitoria, ainda estava imprimido, e eu já tinha imprimido 3 ou 4 peças em casa. Mas como é que tu imprimiu em casa? Ela também tinha a conectividade e a câmera que eu integrava. Você consegue visualizar o que está acontecendo. E aí eu visualizava, quando eu ficava pronto, eu pelo celular, eu avisava para a moça que trabalha comigo, eu falei, olha... Dá um play aí. Não, eu só mandava ela tirar da mesa. Aí ela tirava da mesa, e aí eu mandava imprimir remotamente a outra peça. Olha só, que então, ganho, assim, né? foi um ganho significativo. E eu digo mais. Se tu for no YouTube antigamente, eles fazem sempre time-lapse, né? Então é sempre time-lapse mostrando como se fosse uma velocidade mais rápida. Mas hoje em dia, naquela que a gente não pode dizer nome aqui, mas mais novas que tem, o cara não bota time-lapse. Ele tá explicando e ela tá fazendo na hora. Uma velocidade que tu fica assim, caramba. E aí a gente chegou nessa ruptura tecnológica que eu queria te dizer de 2023. Por que 2023 foi um ano? Porque o mercado ofereceu esse tipo de impressão de 500, isso no início do ano, até agora, em setembro, 2 grandes marcas de 2 grandes empresas ofereceram 2 impressoras que imprimem em altíssima velocidade. O que é altíssima velocidade? Enquanto essa, com o upgrade, estava imprimindo a 200, o que já é extremamente fantástico, não é? Essas 2 novas impressoras, uma imprime a 500 milímetros por segundo. Uau. E a outra imprime a 600 milímetros por segundo. Tem uma história também dessas empresas. Elas foram formadas por ex-pessoas que trabalhavam nas outras e eles fizeram um crowdfunding. Que o que é? Você bota o produto na internet e espera financiamento das pessoas de fora. Sim. E foi um sucesso imediato esse crowdfunding. Então é um case também de empreendedorismo bem interessante. E eles viraram uma marca hoje que concorre com as que eles saíram. E aí eles implementam. O que implementou? O que mudou? Primeiro, o sistema que é o Core XY, que é um sistema muito conhecido, em que o cabeçote ele só se move no eixo X e Y, o que diminui muito a vibração, e a mesa vai descendo no eixo Z. Ele mudou também a troca de filamento automático. Então você pode botar várias cores. Então ele mesmo faz a troca. Tem 4 cores, ele vai trocando os filamentos e vai mudando para essas coloridas. Isso é o que se chama de impressora multicolorida? Uma sim, a outra ainda não. Porque a outra, ela vai, muito provavelmente no ano que vem, ela já venha com algum equipamento para embarcar. Fazer isso. Como essa que lançou agora em abril, ela fez isso. Ela lançou a primeira impressora e depois o equipamento para imprimir multimaterial e multicolorido. Por exemplo, eu posso imprimir esse mesmo equipamento aqui, essa mesma peça, na verdade, com 3 cores diferentes. 3 cores diferentes, ou ainda mais. Na verdade, com 4 cores diferentes, ou com 4 tipos de material diferentes. Ou com 4 especificações diferentes. Dá para brincar do jeito que tu quiser. Como assim, 4 especificações diferentes? Aqui vai ser com menos preenchimento, aqui vai ser com mais preenchimento, aqui vai ser, a parte do final vai ser com... Então quer dizer que nós estamos tendo, vamos dizer assim, avanços a passos largos. Assim. Então, tá havendo assim, hoje, já um pessoal que aprendeu, que entendeu, que experimentou e já está aí oferecendo novidades. Quando você falou que visitou outras universidades em outros países, o que foi que você viu, né? E o que você acha que é válido a gente trazer para cá, para a região amazônica, para o UEA, enfim, para o que a gente vem fazendo, que pensando nessa formação de profissionais, até numa inovação aberta, né? Dessa relação, né? Eu com a vou indústria. Só introduzir, eu acho que ele vai completar, mas desenvolver materiais locais para futuros, quem sabe, filamentos, eu acho que é uma pesquisa super interessante. Eu acho que, vamos lá, pensando nessa questão de impressão 3D, a gente tem que pensar em desenvolver material aqui com produtos da região. Opa. Até para que a gente pense na questão da sustentabilidade. Existem alguns materiais, como por exemplo o ABS, que é um material que é um polímero que vem aí do petróleo, que é um combustível não renovável. Enquanto eu tenho materiais como PLA, o próprio PETG, né, que tem uma biodegradação mais acelerada. Então, assim, pensar em alternativas, em fazer filamentos multimaterial
né? Tentar introduzir, por exemplo, a fibra do açaí em algum momento, como já tem, por exemplo, filamento de PLA com recursos minerais, né? Que dão a aparência de você estar imprimindo em mármore, por exemplo. Olha só. Né? Tem filamento que tem um pouco de madeira. Nesse matéria, fibras da madeira, quando você imprime, parece que você fez uma escultura em madeira. Né? Com todos os aspectos. Até o cheiro da madeira tem. É impressionante. Você está imprimindo, a tua célula fica com um cheiro agradabilíssimo, né? de madeira mesmo. Então, assim, é um negócio bem bacana que você pode estar reutilizando materiais, trabalhando com a fibra do açaí. Né? Isso não existe no mercado. Isso ainda não existe, mas eu acredito que nos próximos anos a gente comece a trabalhar essa questão do uso de materiais alternativos. Né? Eu estou impressionada. Tem muito pano para manga. Tem pano para quem quer trabalhar com desenvolvimento de software, de hardware, de materiais. Há muita coisa realmente ainda inexplorada sob essa perspectiva. Por exemplo, eu não entendo nada de odontologia. Nada, absolutamente nada. E, por exemplo, o professor Valber me fez aquele desafio lá e, por exemplo, ele já está aplicando dentro do consultório dele o que a gente começou a pesquisar, por exemplo. É uma questão super simples para a gente e que a gente pôde contribuir. Imagina uma pessoa uma pesquisa, que pode pesquisar de maneira muito mais aprofundada essa questão. Né? O que ela pode desenvolver, assim, e tem muita gente no mundo fazendo isso já. E a gente precisa fazer isso dentro da nossa universidade. Na saúde, a impressão 3D tem uma gama muito grande. Por exemplo, a prótese, que é um padrão, né? Próteses personalizadas, cirurgia craniana. Então, antigamente, o cara tinha que reconstruir o crânio, o médico que era o artista, e na hora que estava fazendo cirurgia, ele tinha que reconstruir. Hoje em dia, não. Ele já faz um molde em 3D, chega na hora da cirurgia e já usa o molde para fazer. E fica muito mais perfeito. A parte de... Nossa, aqui em Manaus já tem o gesso. Agora a gente já tem gesso que não são gessos tradicionais. Ele é como se fosse impresso em 3D. Eu já vi. E é muito melhor que você não tem problema de coçar, pode tomar banho, a recuperação é boa. Isso, O que mais que nós temos na saúde? Nossa, na pandemia foi desenvolvido um aparelho que ajudava na parte de intubação, que esse é um case bem interessante, que eles desenvolveram esse arquivo STL e disponibilizaram para todo mundo, dizendo, tá aqui, esse arquivo STL, imprimam aonde vocês puderem, porque isso vai ajudar na intubação das pessoas, a salvar vidas. Então é um case bem interessante. Bastante interessante. Então a gente tem milhares e milhares de aplicações na saúde também. A UEA fez recentemente um evento na Escola de Saúde e eu quero falar aqui que a gente vai fazer, dia 16 de agosto de 2023, o primeiro Ocean Health, com apoio da reitoria. É um evento focado na área da saúde, até entendendo essa necessidade. Vamos falar também um pouco sobre isso e a gente vai deixar na descrição desse vídeo aí o link para inscrição também, para quem assistir antes disso, para quem depois puder ver no canal da UEA no YouTube, a gente vai deixar isso disponibilizado, porque, de novo, há muita informação, como vocês falaram, para as mais diversas áreas de atuação, né? E reforçando, Amanda, tem que estudar, tem que se capacitar. E são coisas simples, às vezes, que fazem uma diferença fundamental no processo de impressão de produção desses materiais. Detalhes que realmente, às vezes, a gente nem se dá conta, como o Kimura falou, não é chegar a imprimir. Não é. Por exemplo, gastar filamento desnecessariamente com um preenchimento que você faz a mais, com um suporte onde você não precisaria colocar suporte, né? Isso você aprende realmente estudando e praticando. Ouvi uma impressão ainda há pouco, um aluno, o pessoal sabe que eu gosto de imprimir, né? E aí eles chegam e professor, o que o senhor achou da minha impressão? Né? Como se eu fosse um avaliador da universidade sobre isso. Aí eu falei, cara, tá muito legal, deixa eu ver aqui. Aí ele me entregou, a peça ainda tava com suporte. Sim. Aí eu falei, deixa eu tirar teu suporte aqui. Tirou, quebrou. Cara, não, tava duro. Eu falei, como é que tu vai fazer? Não, pô, é sempre difícil, mas eu consigo. Eu falei, cara, tá errado. Tá errado essa impressão, desculpa. Tá lindo, mas tá errado. O suporte que tu escolheu não é o correto. Não é o correto pra cá, porque tu não vai conseguir tirar isso aqui. Depois vai ter que lixar ou esquentar. E aí tu vai ter que lixar, queimar e tal. Te dá um bizu. Quando tu fores imprimir esse tipo de suporte, tu tira a parede do suporte. Deixa ele com 0 parede. Ele vai estar com 2 quando tu for ver Ele tá com 2 lá, professor.
já vem no programa. Eu falei, por isso que tu tem que ter o conhecimento para você modificar o próprio programa para sua necessidade. Sim. Imprime com 0 parede, 0, 0, 0. Deixa só o fio, só a parte de dentro do suporte. Quando tu tirar a tua peça da mesa, muito provavelmente, se tu colocar um brinho, uma saia na impressão, vai melhorar. Ele já vai deixar o suporte na mesa. O suporte vai ficar na mesa. Na hora que tirar, o suporte já fica. Aí ele me ligou depois, professor, eu acabei de imprimir. Eu tirei, parecia faca quente na manteiga. Eu falei, pronto. Então, assim, e outra, se você coloca uma parede ali, aquela parede ela vai subir até o fim do suporte. É material que está sendo desperdiçado. Gastou menos e ainda ficou mais fácil. E aí, além de gastar menos e ficar mais fácil, é algo que vai te deixar ali com todo um conforto. Que às vezes você fica lutando para tirar um suporte, que é um negócio pode que quebrar também. Pode quebrar a peça, enfim. Complicado. Então, é estudar, mano. É estudar, é se capacitar, é fazer curso. E eu acho, assim, que, não sei se tem tempo, mas eu queria falar rapidinho em futuro. Acho que o futuro da impressão 3D, eu acho Vamos que é terminar, infelizmente, a gente está chegando já quase ao fim do nosso OceanCast. Mas a gente pode finalizar dessa forma, rapidamente. Qual é a tua avaliação sobre o futuro da impressão 3D? E você também, professor André. Eu vou dar uns futuros que é para ser mesmo bem futurístico mesmo. Tá. O primeiro que eu acho que vai mudar é o conceito até de produção. Então, no futuro, eu vou estar na minha casa, em vez de comprar uma roupa, eu vou comprar o desenho e o modelo dessa roupa e eu vou imprimir essa roupa na minha casa. Eu acho que isso é um futuro que daqui a não muito tempo ele vai acontecer. Então, eu não vou ir lá na loja comprar, eu vou digitalmente, botando um VR, vou olhar, nossa, eu gostei dessa camisa, vou comprar só o modelo dela. Aí eu boto na minha impressão e ela vai imprimir a camisa para minha medida, personalizado. Uau, futurista. Outro futuro é a parte, com certeza, que é de a bioimpressão, né? A bioimpressão já é realidade no caso para diabéticos. Então, você pega uma parte do seu próprio organismo e você cria como se fosse para limpar, não é para limpar, desculpa, para botar em cima do machucado, como se fosse um band-aid, vai supor. Certo. Com a pele da própria pessoa. Uma proteção, É uma proteção. É biodisponível. Isso. Aí você bota, e isso já está salvando muito, principalmente na parte dos diabéticos, aquela parte de amputar dedo, essas coisas. Então você já tem impressões, bioimpressões aqui no Brasil, que você consegue imprimir isso e botar. O futuro vai ser imprimir órgãos. Então imagina você criar um órgão específico para ti mesmo e você imprimir o seu órgão. Acho que outra coisa que eu acho que é fantástico é a parte da construção civil também. Então, o nosso amigo Elon Musk já falou que quer ir para Marte e para colonizar esses outros planetas, o modo de produzir essas casas vai ser por impressão 3D. Então, assim, é uma gama gigantesca de possibilidades futuras que nós que gostamos mesmo, que a gente fica assim pensando aonde isso vai chegar. O meu filho hoje, antes de comprar uma coisa, ele me pergunta, pai, a gente consegue imprimir isso? Olha como é a mudança de conceito. É um mindset completamente diferente. Ele já vai estar entrando numa situação que ele vai pensar o seguinte, em vez de eu comprar, será que eu consigo eu mesmo desenhar? Será que eu consigo eu mesmo imprimir? Então, isso é muito legal. Essa é uma visão que eu acho que... Aqui é a viagem, agora foi brainstorm, tá? Deixando bem claro que é longe, mas não tá tão longe. Ok, Kimura, obrigada. E aí, André, para terminar, qual é a tua visão, né, desse futuro da impressão 3D? Que pode ser um futuro, como o Kimura falou, que nem esteja tão distante. Não, a gente nem imaginava. Ou seja, há um tempo atrás, vamos lá, há quanto tempo já não tem, e que a gente já não vem trabalhando com IA, com inteligência artificial? Né? E aí hoje já estão embarcando outras tecnologias na impressão 3D. Essas impressoras novas, elas têm IA, elas vêm com IA. Então, uma delas, por exemplo, um modelo dela já tem uma câmera, por exemplo, que detecta se tiver algum erro na impressão na mesa, e ela já para a impressão. Isso é muito legal. E já te avisa que a impressão parou e já te diz o que foi que provavelmente aconteceu. Só que não é uma câmera, ela faz um sonar, ela vê o 3D como é que foi a primeira impressão para saber se está ou não a qualidade. É um negócio fantástico. Ela já vê, inclusive, que a gente faz hoje, que a gente avalia a primeira camada, ela já faz essa avaliação da primeira camada e já continua a impressão. Se tiver ok, se não tiver, ela não vai continuar. Uau. E ela vai te avisar o que aconteceu e você vai lá e corrige. Então, ou ela mesma corrige automaticamente. Isso aí. Então, assim, a gente está caminhando para fazer impressão 3D com todas essas tecnologias embarcadas e vão embarcar ainda outras tecnologias que vão ser desenvolvidas. E assim, nessas perspectivas hoje, eu ainda penso nessa questão de comprar os arquivos e tal, que é um negócio que está super próximo. Eu acho que é algo que vai acontecer para os próximos 5 anos. 5, 10 anos no máximo. No máximo. Então, assim, você quebrou uma peça no seu carro,
lá do ar-condicionado. Aí você não liga para marcar com a concessionária. Você entra no site e compra o arquivo e você imprime caso aquela pecinha e vai lá e instala. Né? O que está acontecendo hoje, falando de filho, né? A minha filha foi pro colégio, ganhou o convite do aniversário do coleguinha, falou, segunda-feira é aniversário do meu colega. Pai, eu queria dar para ele um presente impresso na impressora 3D. Eu falei, qual o personagem que ele gosta? Essa pergunta dele. Aí ele falou, eu sou fã do Homem-Aranha. Eu falei, beleza, vamos imprimir vamos imprimir um Homem-Aranha legal pra ele, top. Então assim, já tá até economizando com presente hoje, entendeu? E aí, imprimir. E isso é lúdico, cara, até pra personalizar o nome da pessoa, cara. É um negócio muito bacana. O que eu fiz? Passei um Prime, uma tinta Prime. Já tá trabalhando a cultura maker com ela, entreguei pra ela. Falei, filha, pinta e entrega pra ele. Uhum. Então ela pintou todinho. Aí eu joguei um verniz, ficou uma peça muito bacana. Olha só. Ela passou o dia todo pintando o negócio. Ou seja, teve Ou seja, ganho também saiu do pessoal, computador, né? saiu do celular e ficou ali fazendo aquilo. Então, assim. Pô, e quem recebe o presente fica assim, caramba, a pessoa fez pra em mim. É um sentimento diferente. O menino ficou feliz demais, assim, o feedback que ele trouxe, amou, colocou lá no quarto dele, ele mostra pra todo mundo, olha, foi a Maria que fez pra mim, com o pai dela, e não sei o quê. Muito legal. Realmente tem muito assunto para a gente continuar. Eu acho que a gente vai ter que gravar outras edições de Oceancast para falar de fabricação digital, de impressão 3D. São dois entusiastas que estão aqui conosco. Professor André, muito obrigada. O Ocean só tem a lhe agradecer por estar aqui nesta edição do Oceancast, por nos apoiar, continuar nos apoiando, estar sempre presente. Então, receba aí a nossa gratidão. Professor Kimura, a nossa luta continua. Para quem tiver total interesse em saber mais sobre fabricação digital, aqui na unidade de Manaus, nós temos um laboratório de fabricação digital com cursos todos os meses com o professor Kimura e o time de apoio dele. Então, no site oceanbrasil.com ou em nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn, @Samsung Ocean Brasil, você vai encontrar todas as informações disponíveis e, claro, a agenda que você pode acessar, se inscrever, participar gratuitamente. Se estiver em Manaus, de forma presencial, ou em São Paulo, na nossa outra unidade, também de forma presencial. Mas tem também as possibilidades de alguns cursos online. Fabricação digital a gente ainda não tem oferta online, mas quem sabe em breve, com tudo isso aqui que conversamos, possa vir uma oferta para você. Então, eu quero agradecer você que ficou conosco aqui nessa edição do Oceancast para falar desse tema, fabricação digital. Foi uma grande satisfação receber você. Continue acompanhando o Ocean aqui no YouTube, no site oceanbrasil.com ou em um dos nossos perfis nas redes sociais. A gente se vê em breve em mais uma edição do Oceancast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até logo, pessoal.